Nós queremos saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltamos neste domingo da forma antiga, porque na nossa cidade, em Itapeva, está sendo proibido a abertura dos templos para os cultos. Então, neste domingo, nós estaremos com a mensagem direcionada a toda a igreja e aquelas pessoas que vão compartilhar este momento da palavra. E principalmente neste domingo, que é o início da semana, onde nós comemoramos o Dia da Mulher. Então, nesse momento, nós queremos saudar a todas as mulheres. Principalmente agora também fazendo um agradecimento para todas e todos que participaram daquele evento que a igreja realizou, do frango xadrez, onde arrecadamos para a reforma, a construção do muro que foi exigido pelo bombeiro, para que possamos estar em ordem para a abertura do templo. Então, Deus abençoe a todos e a todas. E lembrando também que a Santa Ceia nós não vamos ministrá-la neste domingo, nem o próximo domingo, mas sim, vamos fazê-la presencialmente, logo após for liberado o culto presencial. Diante disto, eu convido você para uma oração. Coloca a tua vida diante de Deus. Coloca este momento difícil que estamos passando enquanto povo brasileiro e também todo o mundo está passando por esta crise. A falta de vacinas, dificuldades também com relação a políticas, mas a igreja precisa estar alerta e precisa também estar em oração, intercedendo, para que possamos ter uma palavra de vida em face do momento tão doloroso e triste que é o momento de perdas, o momento de morte. Então vamos estar orando neste momento. Obrigado, Senhor, porque nesse momento a tua igreja se reúne, cada um em sua casa, para acolher a palavra de Deus. E clamamos agora, Senhor Deus, pela nossa nação, clamamos, Senhor Deus, por este mundo, clamamos, ó Deus, agora também pelas mulheres, ó Deus, nesse seu dia, e de uma forma toda especial, as mulheres metodistas, que têm se reunido, que têm buscado o Senhor, que têm intercedido, que têm trabalhado, Senhor, através de projetos, através de programa. Vem, Senhor Deus, abençoando. E agora, Senhor Deus, clamamos que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento, e através do Teu Espírito Santo nos faças, ó Deus, conhecer, entender este momento, para que possamos proclamar a Tua palavra. Nós Te louvamos, Te glorificamos e agradecemos também, ó Deus, e pedimos a Tua bênção sobre a vida da Laura, que está conosco, o Renato e também a Zélia. Guarda-nos, ó Deus, dirige-nos e fala ao nosso coração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero meditar com você no texto de Ruth. Ruth, ela fica logo após Juízes. Ruth, capítulo de número 1, e nós vamos estar lendo alguns versículos para estarmos meditando. Não vamos ler todo o texto, mas vamos sim ir textualmente, progressivamente, trabalhando assim que vamos estar lendo. Vamos então ler, primeiramente, o versículo de número 1 e 2 de Ruth, capítulo de número 1. Diz assim: nos dias que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e os seus filhos,
Este homem chamava Emimeleque e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom. O Efrateu, de Belém de Judá, foram à terra de Moabe e ficaram ali. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. E agora, Senhor Deus, clamamos que o Teu Espírito Santo esteja nos levando a esta palavra de revelação, para que, enquanto igreja, possamos nos posicionar diante de todos os acontecimentos, através do Teu Espírito Santo, possamos ter uma palavra, e esta palavra, Senhor Deus, de ânimo, de conforto, de sabedoria, uma palavra, Senhor Deus, de graça, anunciando, Senhor Deus, a graça salvadora de Jesus, que vem trazer um novo mover, um novo momento para o Teu povo. Abençoamos, Senhor, cada um e cada uma, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amados, esse texto que estamos meditando nele, ele fala de algumas mulheres. Primeiramente fala de uma família esta que morava em Belém de Judá, nascidos lá, e era Ruth com o seu esposo, e esta família ainda tinha 2 filhos. Mas uma coisa que foi relatado aqui é que houve fome na terra de Judá. Houve fome em Belém. Então, para nós entendermos um pouco, e esse contexto, atualizando para o nosso contexto de Brasil, de mundo, nós precisamos entender primeiro que a vida é um ciclo. E este ciclo, ele acontece, queiramos ou não. As coisas não estão sempre boas, mas também as coisas não estão sempre ruins. Há um ditado que diz que não há mal que sempre dure, e nem bem que nunca se acabe. Isso é o que o mundo diz. Mas uma coisa que nós entendemos, que há momentos difíceis, e hoje nós estamos nesse ciclo, enquanto mundo, enquanto Brasil e enquanto igreja. Então nós precisamos entender algumas coisas, e a primeira delas é o que vamos fazer no momento de crise. O que vamos fazer em momentos de morte. O que vamos fazer em momentos de decepções. E eu posso dizer isso porque, com 68 anos, nós já passamos por muitos momentos altos, momentos baixos, momentos difíceis, momentos um pouco mais fáceis. Mas o que nós entendemos é que em todos os momentos há um propósito, em todos os momentos há um desafio. Mas, na verdade, os momentos piores das nossas vidas são os momentos em que nós estamos propícios a buscarmos ao Senhor, não nos afastarmos do Senhor, não sairmos do projeto do Senhor. E aí então nós vemos aqui uma família que morava numa cidade chamada Belém de Judá. Belém quer dizer a casa do pão. Se nós formos entender na Bíblia, Belém foi o lugar onde Jesus nasceu. E nos tempos de Jesus, já o profeta dizia que Belém ela era a menor de todas as cidades. Mas Jesus escolheu aquela cidade de Belém. Agora veja, muito tempo antes, essa família estava residindo em Belém. E quando houve o problema, quando houve a fome, Noemi, atendendo os anseios do seu esposo, arrumou as suas malas e com os seus filhos saíram e foram para uma outra cidade, um outro lugar. E esse lugar se chamava Moabe.
A palavra Moabe, você que está anotando na sua Bíblia, no seu caderninho aí, a referência de Moabe está no livro do Gênesis, capítulo de número 38, versículos de número 30 a 38. Você vai ler em sua casa. Mas qual é o contexto disso? O contexto é que, na história de Abraão, quando ele saiu da terra, onde houve contenda entre os trabalhadores de Abraão e os trabalhadores do seu sobrinho, ele disse: olha, escolham o lugar que vocês querem ir. E aí, então eles escolheram Sodoma e Gomorra. E aí então Abraão seguiu por um outro caminho, onde não havia rios, onde não havia jardins, mas ele seguiu na visão do Senhor. E o Senhor disse a Abraão, quando ele ficou triste, primeiro pela separação do seu sobrinho, Ló, mas também porque o seu sobrinho havia escolhido o melhor lugar, onde havia abundância de águas, onde havia até uns jardins, e era um lugar próspero, e ele foi para um lugar onde não havia prosperidade alguma. Mas voltando à história, houve um momento em que Deus disse que haveria de destruir Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque aquela cidade havia se tornado uma cidade má, uma cidade que rejeitou o Senhor, uma cidade cheia de promiscuidade. E aí então Deus manda a Abraão dar uma notícia, mas aí então foram 2 anjos até a família de Ló e disseram a ele: vocês precisam sair desta cidade, porque Deus vai destruí-la. E ordenando que ele saísse com uma condição: vocês saiam e não olhem para trás, porque a destruição vai ser muito grande. E saíram, e nós sabemos a história, as crianças da igreja cantam essa história da mulher de Ló. Eles saíram, então foi Ló, as suas 2 filhas e também a sua esposa. Só que em dado momento ela ficou com uma paixão muito grande de deixar aquela cidade e olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. As 2 filhas com o seu pai foram até este lugar que a Bíblia cita que Noemi saiu para procurar. Esta cidade se chamava Moabe. A palavra Moabe quer dizer filhos do próprio pai. E a história é essa. Elas não tinham homem naquela cidade, naquele lugar, é um lugar ermo. Então elas, para continuar a herança, para continuar a família, elas embebedaram o seu pai. E aí, então, numa noite, uma filha deitou-se com ele e engravidou dele. Na outra noite, a outra filha deitou-se com ele e engravidou dele. Então, o nome dado a este lugar foi justamente Moabe. Aqueles 2 filhos. O primeiro teve o nome de Moabe, que quer dizer nascido do próprio pai. Ou seja, foi um incesto. 2. E aí então surgiu esta nação, este lugar, esta cidade dos Moabitas. Então perceba, esta família com 4 pessoas saíram da casa do pão para ir a uma cidade, a um lugar onde havia uma maldição. Então o que nós entendemos com isso? O que nós entendemos com isso é que se realmente a nossa vida é um ciclo, e quando as coisas não estão bem, qual é o propósito nosso primeiro? Então eu quero só dizer a você uma coisa, que o melhor lugar, tanto no ciclo bom, quanto no ciclo mau, é estar no centro da vontade de Deus. Vou repetir. O melhor lugar não está na geografia.
A melhor lugar não está no mapa, mas o mapa e a geografia, elas vão nos usar, se verdadeiramente nós estivermos no centro da vontade de Deus. Então a pergunta que eu faço a você hoje que está assistindo esta live: você está no centro da vontade de Deus? Ou você está no centro da sua vontade? E você, mulher, qual tem sido a tua vontade? Muitas mulheres dizem: olha, pastor, a minha vontade é essa, mas a do meu marido é a outra vontade. E aí então nós vemos Noemi saindo da casa do pão, porque ali estava faltando pão, e foi para um lugar onde não havia a bênção, não havia a bênção de Deus e a vontade de Deus, mas a vontade de Deus era que havia uma bênção em Belém de Judá. Eu quero que você entenda que quando você entende que a bênção de Deus está no lugar onde Ele te coloca, e ainda que o lugar não seja bom, Deus, quando Ele tem uma promessa, Ele faz daquele lugar, ora, não bom, com a tua presença, Ele vai fazer daquele lugar o melhor lugar. Foi isso que Deus disse a Abraão quando disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu vou fazer de ti uma grande nação, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Ele diz: sê tu uma bênção. Onde? No lugar que Deus aprouve. E diz que Abraão não titubeou, por isso ele é o pai da fé. Ele saiu sem saber para onde ia, mas sabia que estava com ele o arquiteto e o fundador do projeto prometido e estabelecido no seu coração pela fé. Então veja, nesse contexto eles saíram do lugar onde estava a bênção para tentar a sorte em um lugar que não estava a bênção. E aí o que acontece? Então nós vamos agora para o versículo número 3 e 5, que diz assim: morreram Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Olha bem aqui, ela saiu do centro da vontade de Deus, e quando ela foi nesta cidade aventurar a sorte, a desgraça a pegou. Primeiro, ela perdeu o seu marido, mas ela ainda tinha 2 filhos, e os seus filhos casaram. Então agora a esperança era que, ainda que não desse certo com o seu marido, agora daria certo com os seus filhos, e eles tentaram mais 10 anos lá, mas eles não estavam no lugar certo, mas eles estavam no lugar errado, no momento errado, fazendo coisas erradas. Por quê? Você pode questionar o que é que eles estavam fazendo de errado. Talvez nada. Mas o maior erro não é naquilo que fazemos, mas é naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós cremos, e naquilo que Deus fala, e nós obedecemos ou não. Quando toda a esperança estava nos 2 filhos, os 2 filhos morreram. E no contexto da palavra de Deus, mulheres sem marido eram mulheres desamparadas, eram mulheres sem propriedade, eram mulheres sem ter ninguém
que lutasse por elas, porque a herança era destinada aos filhos, posteriormente pais, e eles detinham a herança. Mas quando morriam os maridos, a herança era retirada. Pessoas que não tinham direito à herança, elas levavam tudo quanto eram, porque não tinham ninguém para as defender. E aí você entende também, quando Jesus, ele fala da viúva que procurou aquele juiz para que julgasse a sua causa, porque ela não tinha ninguém por ela, e ela insistiu até que o juiz julgou, mas ela não tinha direito algum diante do juiz, porque ela era viúva. Então, neste contexto de morte, veja bem, uma família que fora tirada delas, primeiramente o pai, o esposo, e aí então, apostando agora nos filhos, por mais 10 anos, agora também morrem os filhos. E esse é o nosso contexto de Brasil, e esta é a razão porque a igreja hoje não tem as suas portas abertas. Porque nós entramos na fase vermelha e na nossa cidade foi estabelecido que os templos não podem abrir as suas portas. Porque hoje as UTIs estão todas lotadas aqui em Itapeva. Também as enfermarias estão saturadas. E nós temos, inclusive na nossa igreja, uma enfermeira que ela está ali no hospital trabalhando. Mas a morte é inevitável. E a morte vem para aqueles que são novos agora, e esse é o maior medo desta pandemia, desta nova variante, que ela não está poupando nem jovens e nem velhos. E agora os velhos, estão sendo imunizados com a vacina, então, elas não têm outro caminho a não ser abraçar os jovens. E nós estamos vivendo um momento de morte. E aí vem uma pergunta, ainda que ela tivesse saído da casa do pão, ainda que ela estivesse saindo do centro da vontade de Deus, e fosse para a sua própria vontade, a vontade do seu esposo, e aí então os seus filhos foram juntos, mas na vontade deles, somente a morte. E o que fazer? O que nós lemos a partir de então, a partir do versículo número 6, eu quero ler com você. Diz assim: então se dispôs ela quem? Noemi, com as suas noras, e voltou à terra de Moabe, porquanto ouviu que o Senhor lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Olha bem, lá elas haviam perdido tudo. Havia perdido o marido, os filhos, e agora restavam 2 noras desamparadas, assim como a sua sogra Noemi. Mas nesse momento elas ouvem algo. Elas ouvem que lá onde havia falta de pão, Deus estava abençoando Belém. Deus estava trazendo fartura. Deus estava trazendo chuvas. Deus estava trazendo o grão. Deus estava trazendo prosperidade. E aí então, Noemi, ela coloca no seu coração um projeto, e entendendo que quando ela saiu do projeto de Deus, ela só conheceu coisas ruins, ainda que aparentemente fosse bom sair da casa do pão. Eles foram por uma terra onde eles perderam tudo, mas agora ela foi determinada. Então aqui começa a história bonita de Ruth e também de Noemi. Noemi determinou e disse: estou determinada e eu vou voltar para a minha terra. Beijou as suas 2 noras e deixou que elas ficassem livres para caminhar no seu caminho, ficando na sua terra, casando-se, porque elas eram novas, com outro marido e constituindo famílias. Mas mesmo assim, elas caminharam com Noemi até a metade do caminho para
chegar em Belém de Judá. Mas quando chegou ali na metade do caminho, Noemi conversa com as suas noras e diz: olha, vocês não podem me seguir, porque eu não tenho mais filhos, e ainda que eu tivesse esses meus filhos, vocês não iriam esperar que eles ficassem grandes para casar com eles. Então cuida da vida de vocês, porque eu já estou decidida. Eu estou indo de onde eu nunca deveria ter saído, porque de onde eu saí eu só conheci coisas ruins, só conheci pesadelos, e então eu decidi que estou voltando para o lugar de onde eu não deveria ter saído. Então eu quero que você entenda algumas coisas. Primeiro, que o nome de Noemi, ela significa, no hebraico, para o português, uma pessoa agradável, uma pessoa suave, ou seja, uma doçura de pessoas. Noemi quer dizer uma pessoa doce. Então veja, esta que recebeu um nome quando estava em Judá, o seu pai, olhando para ela, disse: olha, eu vou colocar Noemi, porque eu entendo que esta menina linda que está nascendo vai ser uma pessoa, uma mulher que por onde ela passar, ela vai ser agradável, ela vai ser suave, ela vai ser doce. Então foi este o projeto do seu pai, mas este projeto era para Jerusalém, para Belém, não era para Moabe. Mas agora ela decidiu, e entendendo que o seu nome justificava aquilo que o seu pai sonhava, e a herança maior que ela tinha não era lá em Moabe, mas era naquilo que o seu pai havia acreditado, crido, estabelecido nela através do seu próprio nome. Então ela decide sair, ela decide voltar, e quando ela decide voltar, e agora ela beija novamente as suas noras e diz: voltem, por favor, não me sigam, cuida da vida de vocês. Mas houve uma chamada Ruth, e ela insta com a sua sogra, dizendo à sua sogra que ela não ficaria lá, mas que ela iria com a sua sogra. Então agora, o texto que nós vamos ler, eu quero que você acompanhe, são os versículos do 14 ao 17. Acompanhe comigo qual foi a decisão das noras de Noemi. Diz assim: então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo, aos seus deuses. Tu, porém, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, olha o que disse Ruth: não me inste para que te deixe, e nem me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa a não ser a morte me separar de ti. Por que será que Orfa ficou lá na sua terra com os seus deuses e foi até o meio do caminho? Mas agora, quando ela insistiu para que voltassem, Orfa entendeu que ela poderia voltar e assim voltou. Mas ainda Ruth permanecia, e aí então Noemi volta a insistir: volte, você tem tudo para realizar a sua vida, volta para a tua terra, para os teus deuses. E aí então ela coloca para Ruth, para Noemi, dizendo: não insista comigo para que eu volte. Por quê? Porque ela tinha determinado algumas coisas, eu quero que você anote isso também. Ela diz: onde fores, irei eu.
Onde pousares, pousarei eu. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. E ela acrescenta: faça o Senhor o que quiser comigo, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha que coisa linda. Por que será que Ruth não quis voltar? Hoje a Igreja Metodista vive a questão de discipulado. E mesmo no momento de pandemia, eu tenho louvado a Deus porque nós temos feito discipulado, mas não esse discipulado de forma presencial, com estudos bíblicos, não. Nós temos tido discipulados, e ontem foi um discipulado maravilhoso, quando nós percebemos que cerca de 12 pessoas estavam trabalhando ali na execução do frango xadrez, e eu louvo a Deus por esse grupo que Deus colocou aqui na igreja, trabalhando, vendendo, comprando, fazendo aquilo que era gostoso. E eu disse, não por conta da arrecadação, que foi muito boa, graças a você, graças a todos, mas porque este povo que estava junto, a gente não houve nenhuma briga, nenhuma discussão. E você olha no semblante de todos eles e elas, você vê somente uma coisa: alegria, em satisfação de estar trabalhando para Deus. Também temos tido reuniões da clã, onde a reunião é um momento onde nós partilhamos as nossas experiências e também as nossas esperanças naquele projeto que Deus colocou em nossas mãos para executar aqui em Itapeva. Então eu acredito que nos momentos difíceis, Ruth com Noemi conversavam. E eu creio que Noemi passou para Ruth, a sua nora, que ela tinha um Deus. Era um Deus todo-poderoso. Era um Deus que ela tinha com os seus pais, com a sua família, uma herança. E agora então, quando ela insiste com Ruth para que ela voltasse para Moabe, ela disse: de maneira alguma, porque eu tomei uma decisão. Não quero mais os deuses de Moabe, mas o que eu quero é o teu Deus. E ela diz, como nós lemos aqui: onde quer que você for, eu vou com você. Onde você pousar, eu vou pousar ali. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu vou morrer. E faça, Deus, o que Ele quiser da minha vida, se não for somente a morte, a me separar de Ti. Amados e amadas, eu fico preocupado e fico pensando na vida do nosso evangelho, do nosso cristianismo. Quando eu vejo pessoas que, por conta de qualquer problema na própria igreja, elas se afastam, elas saem da igreja, elas deixam os irmãos e vão aventurar em outro lugar. Mas Noemi e Ruth, eles fizeram um pacto ali, dizendo: olha, eu já decidi, somente a morte é que vai nos separar. E aí então, Noemi entendeu que ela estava determinada a seguir o Deus que ela ouviu falar que era o Deus de Noemi. E aí então, uma pergunta a cada um de nós: esse Deus que você aceitou, este que Ruth falou a Noemi, o teu Deus será o meu Deus. Eu creio, meu amado, que naquilo que Deus está fazendo nesta igreja metodista em Itapeva, muitas pessoas da sua família vão dizer para você: eu quero esse Deus que você está servindo nesta igreja. Você não vai ter muito trabalho de convidar pessoas para virem, não, elas próprias vão se convidar, elas próprias vão ver o teu testemunho, vão ouvir do teu Deus. Por quê? Porque Deus tem um projeto,
E o projeto de Deus nós não podemos invalidar. Nós podemos invalidar o projeto de Deus nas nossas vidas, mas o projeto de Deus vai ser realizado. Na realização do projeto de Deus, eu quero estar debaixo. Eu quero estar debaixo para ver e sentir e participar da glória de Deus. Então esse era o projeto. Sabe por quê? Porque se ouviu falar que Deus estava trazendo abundância em Belém. E eu quero dizer uma coisa a você que está assistindo esta live. Deus está fazendo uma obra tremenda nesta igreja. E escreve isso, marca isso. Daqui 1 ano e meio, você vai olhar e vai dizer, mas esta igreja metodista é a mesma? Eu creio que não. Porque Deus tem uma promessa para nós. E a promessa é esta. Ele já estabeleceu e Ele virá com poder. O Senhor promete um derramar do Espírito Santo sobre nós. E nós estamos agora aguardando o mover de Deus que já está se movendo. Ele está dando a esta igreja um batismo de amor, para que esta igreja seja como foi o nome de Noemi, amável, doce. E quando a pessoa realmente se torna doce, como era o nome de Noemi, não tem jeito. Você veja, onde tem doce tem abelha, porque ela é chamada por esse doce. Então eu posso dizer a vocês, e não é profecia, porque a profecia já foi dada há bastante tempo, é que Deus está dizendo, eu tenho uma promessa para a casa do pão, e ela está sendo realizada. Você está disposto a caminhar nesta direção? Você está disposto a fazer aquele pacto que Ruth fez com Noemi, onde ela diz que Deus me faça o que Ele quiser de mim, se não for somente a morte que vai me separar de Ti. Amados, no momento de morte que estamos passando, nós precisamos entender que Deus está nos proporcionando vida, porque o próprio Jesus Cristo disse isso, que Ele veio para que tenhamos vida, e vida com abundância. Então, o que nós entendemos aqui, que Mara e Noemi, elas caminharam e chegaram até Belém. E agora eu quero ler com você os versículos de número 19 a 22, que diz assim: Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem, toda a cidade moveu por conta delas, e as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém, ela lhe dizia, não me chame Noemi, chame-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso, ditosa parti. Porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chamais Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Amados, veja bem a expressão, quando ela saiu como Noemi, e agora ela volta, depois de uns 20 anos, e as pessoas que a conheceram quando saiu, olhavam e nem a reconheciam, diziam, mas parece, tem uns traços de Noemi, mas será ela? Mas como ela envelheceu?
como ela ficou depreciada. E chegaram e perguntaram: escute, você não é a Noemi? Ela falou: não me chame de Noemi, porque o meu nome agora é Mara. Por quê? Porque eu me desviei do Senhor, e tudo que eu passei está sendo visto na minha própria cara. O meu próprio rosto tem mostrado todo o meu sofrimento. Eu quero que você entenda isso, que nós também, muitas vezes, vamos pelos nossos sentimentos, apostamos em algo que vemos como se fosse a solução, mas caímos. Aí trazemos em nós as marcas, e as marcas da tristeza, e ela própria se denomina Mara, porque amargura. Ela, cujo nome Noemi significava doce, doçura, agora ela diz: olha, me chame de Mara, porque eu estou amarga. Mas eu quero que você entenda que ainda que você tenha se desviado de Deus, deliberadamente, ou desviado de Deus, não deliberadamente, mas por conta de algumas pessoas que te arrastaram. No caso aqui de Noemi, o marido dela foi, ela era submissa e foi atrás do marido. Mas, independente do que tenha acontecido com você, independente do que aconteceu ou o que está acontecendo, Deus está te chamando de volta. Ele está te chamando de volta. E quando você volta, olha bem, diz a palavra de Deus que quando elas chegaram ali em Belém, era o momento em que estavam se colhendo cevadas. Ah, meu amado, na sua volta, entenda, não importa o que você passou, mas o Senhor tem uma colheita para você participar desta colheita. E você faz parte dessa história. Você faz parte desta colheita. Lembre, o Senhor tem um propósito para você. Então faça como Ruth, faça como Noemi, determine e diga: eu estou voltando para o lugar de onde eu jamais deveria ter saído. E eu quero só agora encerrar, mas com mais um texto. Eu convido você para abrir lá em Mateus, capítulo de número 1, nós vamos ler os versículos de número 5 a 6. 5 e 6. Mateus 1, 5 e 6. Aí você vai perguntar: mas por que nós vamos em Mateus? Porque aqui em Mateus fala de Ruth. Então, Mateus 1, 5 a 6, a palavra de Deus diz assim: Salmão gerou Raabe a Boaz, este de Ruth gerou Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Vou repetir. Salmão gerou Raabe e Boaz. Este, Boaz, de Ruth gerou Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que ela voltou, e a história diz que ela conheceu Boaz, e este foi o resgatador primeiro, que seria o resgatador de Noemi. Só que Noemi agora não podia ser resgatada, porque ela estava muito idosa, não podia ter filhos. Mas então ela foi resgatada por Boaz, uma pessoa muito próspera. Então ela disse a Ruth: Ruth, vai trabalhar com esse homem, porque aí realmente Deus tem um projeto. E ela foi trabalhar com Boaz, e Boaz a resgatou, e gerou dela filhos.
e ela se tornou a avó do rei Davi. E se ela foi a avó do rei Davi, ela se tornou também parente do próprio Jesus. E aqui em Mateus está escrevendo a genealogia do próprio Jesus, que nasceu da Virgem Maria. O que eu quero dizer nesse Dia das Mulheres, e agora dirigindo-me principalmente às mulheres, entendam, Deus não desistiu de você. Deus tem um projeto tremendo, glorioso, maravilhoso, não apenas com você, mas com a tua família. Ele quer realmente fazer algo grande na vida das tuas filhas, na vida dos teus filhos, na vida do seu esposo. E Salomão diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. E eu louvo a Deus porque eu tenho visto nas mulheres que estão na igreja, pessoas tementes a Deus, pessoas se comprometendo com o trabalho de Deus e assumindo o compromisso, dizendo que Deus esteja conosco e veja que somente a morte possa nos separar do projeto de Deus. Então, nos ciclos, hoje nós estamos num ciclo muito ruim no contexto de Brasil, mas eu creio, você também crê, que no momento em que nós estamos saindo desta pandemia, vai ser o momento de maior crescimento em todos os níveis para você, mulher de Deus, para você, família de Deus, para nós, povo de Deus. Por quê? Porque Deus tem um projeto na tua vida. Foi por isso que Jesus Cristo morreu. Foi para que o projeto da morte acabasse em Jesus. O projeto de maldição acabasse em Jesus, porque Ele morreu pelas nossas maldições, pelos nossos pecados, para nos dar uma vida nova e uma vida eterna. Então, a você, mulher, parabéns pelo seu dia, mas ainda mais, parabéns, porque você volta e está em Cristo. E a Bíblia diz que aquele e aquela que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém. Amém. Curva a tua cabeça agora, nós queremos orar com você. Coloque o seu pedido diante de Deus. Ore por esse momento de morte que nós estamos passando. Não vamos reclamar de ninguém, mas vamos olhar para nós mesmos e dizer: Senhor, eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar para Ti, Senhor. Eu quero fazer um voto contigo. E quero, assim como Ruth e Noemi fazem parte da genealogia de Jesus Cristo, eu e a minha família também queremos fazer parte desta herança que foi conquistada na ressurreição de Cristo para a minha vida e família e igreja. Coloca diante de Deus. E nós agora vamos estar orando. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, ouve a nossa oração. Ó Espírito Santo, vem e adentra aos lares que estão conectados conosco. Que esta palavra possa verdadeiramente nesta hora, nesta noite, impactar, levantar, para que cada um e cada uma possa entender que é momento de colheita, é o momento em que o Senhor quer nos dignificar. Estamos voltando para a casa do pão, porque ali o pão é Jesus. Dá-nos, ó Deus, a Tua graça,
Cura, Senhor Deus, neste momento as feridas, as mágoas, as depressões, e estabelece, Senhor Deus, um novo momento. Senhor Deus, reverte os momentos do ciclo baixo para o ciclo alto das colheitas, e vem fazendo isso, ó Deus, nas nossas vidas. Prospera, Senhor Deus, a tua palavra, prospera o teu evangelho, Senhor, e usa-nos como tu falastes com Noemi, com Ruth, a ponto dela querer dizer: onde fores, irei eu, onde pousares, pousarei eu. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, que nada, a não ser a morte, faça eu separar-te de ti. Ó Deus, nós queremos fazer isso, Deus, e clamar, e agora abençoar, ó Deus, a cada um e cada uma, principalmente as mulheres no seu dia. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, a unção e a alegria do Espírito Santo, a colheita que está aí chegando, se estabeleça na tua vida. Saúde, finanças, família, e sobre a igreja de Jesus Cristo permaneça conosco hoje e eternamente. Aleluia. Amém. Amém. Obrigado pela tua atenção, e nós vamos continuar ainda no próximo domingo, deste mesmo formato, até que possamos retornar ao convívio do templo e aí então com a Santa Ceia. Deus abençoe a todos e a todas. Compartilhe isso com algum amigo, alguma amiga. A paz do Senhor.